Bem, nesta aula nós vamos estudar algumas aplicações das leis da hidrodinâmica. A gente viu que para um fluido em movimento, as leis que governam este movimento são basicamente duas leis, a lei da conservação da massa e a lei da conservação da energia. A lei da conservação da massa nos leva até a equação da continuidade e ela simplesmente estabelece que a massa de um fluido não se perde no escoamento. Quando o fluido escoa de certa região, por exemplo aqui, sai de certa região e entra para outra região, a massa transportada é a mesma, certo? Isso nos diz então que a vazão mássica sempre vai ser a mesma em qualquer região do fluido, do escoamento. E a vazão mássica vai ser simplesmente o produto da área vezes a densidade do fluido vezes a velocidade do fluido nessa região, certo? Este produto, densidade, área, velocidade, vai ser o mesmo sempre em todo ponto do escoamento, ok? Isso é para qualquer fluido, pode ser compressível, incompressível, pode ser um gás ou um líquido. Mas para um caso de um líquido, um fluido incompressível, este termo, a densidade, é constante. Um líquido, ele é muito difícil comprimir ele, se precisa uma pressão muito alta. Então, para fins práticos, a densidade é sempre a mesma, é constante. E se o produto densidade, área, velocidade tem que ser constante e o fluido é incompressível, ρ é constante, então a lei da conservação da massa nos diz que a vazão volumétrica vai ser constante. A vazão volumétrica é simplesmente o produto área vezes velocidade e é o volume que atravessa certa região por unidade de tempo, certo? Então essa aqui é a lei da conservação da massa e relaciona então a velocidade do fluido em um certo ponto com a velocidade do fluido em outro ponto. A gente sabe as áreas das seções transversais e as densidades em essas regiões, certo? A segunda equação que governa o movimento dos fluidos é a equação de Bernoulli, que é simplesmente a lei da conservação da energia para fluidos. Esta lei nos diz que este somatório V ao quadrado sobre 2 mais G vezes Z, onde Z é a altura do fluido, mais a pressão dividida pela densidade é constante sempre, ok? Então, esta aqui é a lei da conservação da energia. Só que, de novo, se a gente tem um fluido incompressível, um líquido, este termo densidade é constante, a gente pode multiplicar tudo pela densidade e obter esta expressão daqui. ρV ao quadrado sobre 2 mais ρg vezes Z mais a pressão, tudo é uma constante. E esta expressão a gente consegue ver melhor esta expressão aqui como a lei da conservação da energia, porque o primeiro termo que aparece aqui é a densidade de energia cinética. É mv ao quadrado sobre 2 dividido pelo volume, é a densidade de energia cinética. Este termo aqui é a densidade de energia gravitacional. Em vez de mgz, mgh, a energia potencial gravitacional, a gente está dividindo essa energia pelo volume e por isso que o termo de massa dividido pelo volume vira o termo de densidade aqui. Só que a novidade aqui nos fluidos é que dentro da conservação de energia a gente precisa considerar a pressão como se fosse um termo de densidade de energia. Então a equação de Bernoulli nos diz que a energia se conserva, a densidade de energia cinética mais a densidade de energia potencial gravitacional mais a pressão deve estar incluída dentro da conta da conservação de energia, certo? Então isso que vai ser a novidade. E agora então a pressão vai depender da posição, da altura Z, do onde que se está nesse fluido, mas também vai depender da velocidade do fluido nessa região, certo? Então, por exemplo, aqui nesta região a gente tem uma certa altura do fluido, uma certa velocidade, uma energia cinética, uma energia gravitacional e uma pressão.
esses três termos vão mudar e depois vão ter outros valores, outra velocidade V2, outra altura C2 e outra pressão do fluido. Mas a soma das energias cinéticas, que vem da velocidade, da energia gravitacional, que vem da altura, né? E da pressão, tem que ser um valor constante sempre. Okay? Então, essas são basicamente as leis do movimento do fluido e a gente vai utilizar elas agora para uma série de aplicações. Então, a primeira aplicação que a gente vai ver é como recuperar as leis da hidrostática partindo da hidrodinâmica, certo? A hidrodinâmica é o caso dos fluidos escoando com certa velocidade. Mas se a gente considera que essa velocidade de escoamento for zero, isso quer dizer que a gente tem um fluido parado. E se a gente tem um fluido parado, a gente tem que estar no regime hidrostático. Então, a lei da hidrostática, né, eu coloquei assim, a hidrostática é igual à hidrodinâmica, só que a gente tem que considerar que a velocidade é zero, é nula. Ou seja, a lei de Stevin, que governa a pressão dentro de um fluido hidrostático, tem que ser igual à lei de Bernoulli, só que a gente vai supor que a velocidade do fluido é zero, certo? Então vamos ver como que a gente pode demonstrar isso aqui. Como que a gente obtém as leis da hidrostática partindo da hidrodinâmica, certo? Então, pela hidrodinâmica, a gente tem que a lei de Bernoulli governa como que muda a velocidade com a pressão e a altura, né? Então, pela lei de Bernoulli, a gente tem que ρv ao quadrado sobre 2, densidade de energia cinética, mais densidade de energia gravitacional, ρgz, mais a pressão é uma constante, certo? Isso implica que se a gente considera dois pontos no fluido, V1 ao ponto 1, a velocidade em um certo ponto 1, ρv1 ao quadrado sobre 2, mais a energia gravitacional nesse ponto, mais a pressão nesse ponto 1, tem que ser a mesma coisa que a soma desses termos em outro ponto 2. Energia cinética no ponto 2, energia gravitacional no ponto 2 e pressão no ponto 2, certo? Mas se a gente está em um fluido estático, né? Se o fluido é estático, as velocidades têm que ser zero, né? V1 é a velocidade do fluido no ponto 1 e tem que ser zero, e V2 também, porque o fluido não está escoando em nenhum ponto, certo? Então esses termos são zero. Com isto, então a gente temos uma fórmula para a pressão no ponto 2, digamos, né? A pressão no ponto 2 vai ser igual à pressão no ponto 1 mais ρgz1 menos ρgz2. Então vai ser a pressão no ponto 2 é P1 mais ρgz1 menos Z2, certo? E aqui a gente tem, digamos, o fluido que está parado e podemos considerar o ponto 1 como se fosse este ponto aqui, certo? Então a pressão no ponto 1 vai ser a pressão atmosférica. Este ponto 1 vai ter certa altura, né? Vai ser este aqui. A altura desse ponto 1 é Z1, certo? Bem, esse é o ponto 1 que a gente está escolhendo, e a gente pode escolher qualquer outro ponto, digamos. Esse aqui é o ponto 2. Aqui vai ter certa pressão no ponto 2. E a altura deste ponto 2 vai ser este valor Z2, certo? E a gente está vendo então que a pressão no ponto 2, aqui embaixo, tem que ser igual à pressão no ponto 1 mais ρgz1 menos C2. Só que essa diferença, C1 é toda a altura e C2 é a altura do 2. E a diferença entre C1 e C2
vai ser simplesmente esta distância que a gente pode chamar de H, né? Portanto, então a gente está vendo que a pressão no ponto 2 vai ser a pressão no ponto 1, que é a pressão atmosférica, né? Mais ρg H, onde H é esta distância, né? Ou seja, a gente está recuperando a lei de Stevin da pressão num fluido hidrostático. Certo? Para um fluido em equilíbrio hidrostático, a gente viu que a pressão aumenta conforme a gente se afunda no fluido. Isso porque para que a diferença de pressão compense o peso do fluido e consiga manter o equilíbrio, né, com a força gravitacional. Agora a gente está obtendo a mesma lei, né, a mesma equação, a lei de Stevin, mas partindo da hidrodinâmica. Bem, então a gente está vendo que a hidrostática é um caso particular da hidrodinâmica, né? Hidrostática e hidrodinâmica com velocidade zero, ok? E a gente está recuperando de outra maneira, né, a lei de Stevin das pressões no fluido em equilíbrio estático. Bem, agora nós vamos falar da fórmula de Torricelli. A fórmula de Torricelli tem a ver com a velocidade de saída, né, através de um certo orifício que se realiza na parede vertical de um tanque, de um reservatório, certo? Então aqui nós temos um grande tanque aberto, né, com paredes verticais, tem uma altura H, o líquido aqui dentro, e aqui você tem um pequeno orifício que está aberto a uma distância H da superfície superior do líquido, certo? E se pede com estes dados encontrar a distância R, né, que é o alcance no qual o jato sai e encontra o piso aqui, certo? Então se pede primeiro encontrar a distância R e se pede depois achar a distância D acima da base, na qual a gente tem que abrir outro orifício de tal maneira que ele alcance a mesma distância que o jato que saiu nesta distância. Então se pede também qual que é a distância D aqui, na qual a gente tem que abrir um segundo orifício de tal maneira que esse segundo jato tenha o mesmo alcance R que o primeiro, né? Certo? Bem, então essa aqui é a pergunta: quanto que é R e quanto que é D, né? Dado H minúsculo e H maiúsculo. Quando a gente observa este tanque aqui, a gente vê que essa região de embaixo, né, ela não acontece nada com ela. Na verdade, o que acontece é que o nível superior aqui vai diminuindo, né, vai baixando o nível e vai escoando fluido por este orifício, né. As linhas de fluxo vão ter então este formato, né, saem da superfície de cima e entram dentro do orifício, né, certo? E aqui sai o fluido. Vamos dizer que este seja o ponto 2, e aqui o fluido está saindo com uma certa velocidade V2, né? E o nível da água também está descendo, então este aqui, digamos que seja o ponto 1, e aqui a velocidade de escoamento seja V1, é a velocidade com que o fluido está se deslocando, ok? Daqui a gente vê que as linhas de fluxo elas se concentram muito na região 2. E na região 1, eles estão bem espalhadas aqui, certo? Então, a gente vê que a alta concentração de linhas de fluxo é na região 2, que tem velocidade V2. Portanto, esta alta concentração de linhas implica uma velocidade alta aqui, certo? Essa velocidade V2 vai ser muito maior que a velocidade V1, porque na região V1 a gente tem uma pouca ou baixa concentração de linhas, certo? A gente viu que as linhas de fluxo elas indicam a direção e a intensidade da velocidade. A intensidade está relacionada com a densidade ou concentração de linhas de fluxo. Então aqui a gente tem uma baixa concentração, né? Aqui se diz que o reservatório, o tanque é grande, então ele
é bem amplo. Então aqui a gente tem uma grande área e poucas linhas, então temos uma baixa concentração, certo? Então daqui a gente já tem uma ideia que a velocidade de saída vai ser muito maior, né, que a velocidade de entrada aqui. Isso a gente pode ver mais claramente utilizando a lei da conservação da massa, certo? Pela lei da conservação da massa, como este aqui é um fluido, um líquido que tem densidade constante, a gente vai utilizar que a variação volumétrica é constante, ou seja, o produto área 1 vezes V1 tem que ser o produto área 2 vezes V2, e portanto a gente tem que a velocidade V1 vai ser igual a velocidade V2 vezes a área 2 dividido pela área 1, certo? Neste problema não se fala quanto que é a área 1 ou quanto que é a área 2, mas a gente simplesmente se diz que a área é grande, o reservatório é grande, A1 é muito maior que a 2, certo? Então a gente pode pensar que a área 1 seja 1 metro quadrado, né? Um reservatório de 1 metro quadrado de área, e a área do orifício que seja 1 milímetro quadrado, né? É um orifício bem pequenininho, só para ter uma ideia. Então daqui a gente teria que a velocidade 1 seria igual a velocidade 2. A área 2 é 1 milímetro quadrado. 1 milímetro é 10 a menos 3, ao quadrado fica 10 a menos 6 metros quadrados. Então este termo aqui é 10 a menos 6. Esta razão de áreas. Ou seja, se a velocidade 2 for 1 metro por segundo, né? A velocidade 1 vai ser 0,0000001 metro por segundo. E aqui a gente já pode ver que isso aqui é praticamente zero, né? Então isso que a gente vai considerar aqui, que a velocidade V1 vai ser praticamente zero porque esse reservatório é muito grande. Então isso a gente tem da lei da conservação da massa. Agora a gente precisa utilizar a segunda equação, que é a lei da conservação da energia, que é a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli diz que ρ ao quadrado sobre 2 mais ρgz mais a pressão é uma constante. Então a gente vai utilizar que a soma destes termos na região 1 tem que ser igual à soma dos termos em 2, ou seja, ρv1 ao quadrado sobre 2 mais ρgz1 mais P1 tem que ser a mesma coisa, só que avaliada em 2. A energia cinética em 2, a energia gravitacional em 2 e a pressão também em 2, né? E para isso, então, a gente precisa saber quais que são a velocidade, a altura e a pressão nos dois lados, né? Daqui, a velocidade 1, a gente viu que era 0, né? A altura 1, se a gente utiliza este como um nível de referência, a gente mede a altura a respeito da base aqui. A altura do ponto 1 é H maiúscula e a pressão do ponto 1 é a pressão atmosférica, porque o tanque está aberto, né? Está aberto para a atmosfera. A velocidade no ponto 2 a gente vai chamar simplesmente de V. Ok? Esta é a velocidade que a gente quer. Conhecendo essa velocidade, a gente sabe qual que vai ser o alcance do jato, certo? Então a velocidade do ponto 2 é V. A altura do ponto 2 vai ser esta porção daqui, que vai ser a altura H toda, maiúscula, menos H minúscula. E a pressão do ponto 2, como o ponto 2 também está aberto para a atmosfera, a pressão dele é pressão atmosférica. Daqui a gente pode colocar esses termos aqui. A velocidade V1 é 0, né? A altura do ponto Z1 é H, a pressão P1 é a pressão atmosférica, V2 é V simplesmente, que a gente quer,
a altura do ponto 2 é H menos H minúscula. E a pressão do ponto 2 é a pressão atmosférica também. Portanto, aqui a gente vê que este termo se cancela com este aqui. E também este termo ρ de H maiúscula se cancela com esta porção daqui, ρ de H maiúscula. Então a gente tem uma fórmula para a velocidade. A gente tem que ρ ao quadrado sobre 2 tem que ser igual a ρ de H. Ou seja, isolando V, a gente tem que vai ser raiz de 2 de H. Essa aqui é a velocidade de saída do jato, certo? Com esta velocidade, a gente pode calcular então o alcance do jato, o alcance horizontal do jato. Então, a gente tem que a velocidade de saída aqui do jato vai ser raiz de 2 de H, certo? É a velocidade com que ele sai horizontalmente, tá bem? E esta fórmula de Torricelli é famosa porque, embora a gente esteja analisando aqui um fluido, né, que escoa da superfície e se afunila e vai por esse orifício, né? Esta velocidade de escape, de saída, vai ser exatamente a mesma que um corpo qualquer, né, ganharia após de uma queda livre de uma altura h. Se a gente solta este corpo com velocidade zero aqui e a gente deixa atuar a aceleração da gravidade, após esta distância de h, ele vai ganhar certa velocidade vertical, né, que vai ser raiz de 2 de h. Ou seja, é exatamente o mesmo valor com que o jato está saindo aqui, ok? E é ocasionado pela queda livre e a conservação de energia também. Bem, então tendo esta velocidade, né, com que o jato sai, a gente pode calcular qual que é o alcance horizontal desse jato, certo? Esse jato sai por aqui com certa velocidade e ele vai realizar este percurso, né? Esta vai ser a velocidade de saída dele, é raiz de 2 de h. E esta velocidade vai ser constante sempre, porque na horizontal a gente não tem ação de nenhuma força. Então o jato em todo instante vai ter a mesma velocidade v, que é raiz de 2 de h, e até o final ele vai ter uma velocidade v de raiz de 2 de h, certo? Ou seja, na direção horizontal, o movimento é uniforme com velocidade constante. E a gente sabe, né, por física 1, que se o corpo se move com velocidade constante, a distância que ele percorre, certo, vai ser simplesmente o produto da velocidade horizontal, né, x, vezes o tempo. Então, se a gente sabe o tempo deste movimento, o tempo desta queda, a gente multiplica pela velocidade, que é raiz de 2 de h, e a gente tem o alcance que é pedido no problema, certo? Só que este movimento é um movimento parabólico, né? Ele começa com velocidade horizontal, não tem velocidade vertical, mas pela ação da gravidade, depois de um tempo, ele vai ganhando certa velocidade, certo? E conforme o tempo passa, a velocidade vertical aumenta cada vez mais. Então, na direção vertical, a gente tem um movimento acelerado, e a aceleração desse movimento vai ser 9,81 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, na horizontal, a gente tem, por exemplo, que a velocidade horizontal vai ser a velocidade horizontal inicial, né? V igual a v sub 0 mais a aceleração vezes o tempo, né? Esta aqui vai ser a velocidade final após este tempo ΔT. E o deslocamento vertical, pelas fórmulas, né, do movimento acelerado, o deslocamento horizontal vai ser a velocidade inicial v0 vezes o tempo mais um meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado, certo?
Neste caso, a gente tem que esta velocidade inicial é zero, porque a velocidade inicial na vertical, y, e a velocidade com que ele parte é toda horizontal, não tem componente vertical, por isso que este termo aqui vai ser zero. E a gente sabe que o deslocamento final vertical tem que ser toda esta distância aqui, certo? O deslocamento que ele realiza na vertical e que vai ser simplesmente h menos h. Ou seja, este deslocamento, h menos h, é a distância que ele caiu, vai ser um meio da aceleração vezes o tempo que ele demorou em realizar esta queda ao quadrado. Portanto, daqui a gente tem o valor do tempo de queda. O tempo de queda vai ser simplesmente duas vezes h menos h dividido por y e a raiz quadrada disso. Este aqui é o valor do tempo do movimento, né? Com isso a gente pode calcular o alcance horizontal, né? O alcance horizontal é a velocidade horizontal vezes o tempo do movimento. Só que a velocidade horizontal é constante e é raiz de 2gh minúsculo. E o tempo do movimento vai ser este tempo aqui, que é raiz de duas vezes h menos h minúscula sobre y, certo? Quando a gente faz esta conta aqui, faz este produto, a aceleração da gravidade se cancela e o alcance simplesmente fica duas vezes raiz de h vezes h menos h. Este aqui é o valor que era pedido na questão. Esse aqui é o alcance, né? Dada a altura, a profundidade a partir do qual o orifício é feito, a gente sabe qual é a distância que esse jato vai alcançar na horizontal, né? Na base aqui na frente. Aqui nós vamos analisar graficamente este resultado, né? Vamos interpretar ele. R sobre 2, R meio seria raiz de h vezes h menos h. E se a gente leva ao quadrado, vai ficar R ao quadrado sobre 4, será h vezes h menos h, certo? Bem, aqui vamos fazer o gráfico deste termo aqui, de R ao quadrado sobre 4. Vamos graficar ele e vamos ver como muda para distintas alturas, né? Para distintas profundidades a partir da superfície. A gente vê que este termo aqui, quando h for igual a zero, né? Aqui, h for zero, este termo aqui fica zero. E quando h for igual a h maiúscula, por aqui, né? Este aqui também vai ficar zero. Bem, se vocês percebem, este termo aqui vai ser tipo uma parábola invertida por este sinal menos aqui. É menos h ao quadrado. Então, o gráfico será mais ou menos desta forma aqui. Este alcance é zero em h0, né? Aqui. E também vai ser zero quando h for igual a h maiúscula. O alcance ao quadrado vai depender da altura, né? Se a gente está próximo da altura zero, de h0, então aqui, né? Esse é o ponto h0. O alcance R vai ser zero. Isso por quê? Porque quando a gente está bem próximo aqui, a velocidade, que é raiz de 2gh, vai ser bem pequena. Ele vai sair muito devagar, então o movimento aqui vai ser deste tipo aqui. E o alcance horizontal vai ser bem pequeno. Agora, se a gente considera aqui um ponto H1, né? Que vai ser um ponto menor que H meios, H maiúscula meios, aqui, ponto H1 é maior que zero, né? Mas menor que H meios, menor que o ponto meio aqui. Agora, a velocidade é maior, porque H é maior, e ele alcança mais. Agora ele chega a obter uma distância maior aqui, certo?
Então ele consegue fazer um movimento assim, por exemplo. Certo? Só que a gente vê que o valor máximo aqui do alcance de R vai ser neste ponto meio aqui. É no meio entre H0 e H maiúscula, ou seja, aqui. Neste ponto H estrela, que é igual ao ponto meio, H meios. Neste ponto, ele chega e consegue um alcance máximo, certo? Então, neste ponto, H estrela, que é igual a H meios, ele sai mais rápido ainda, né? Mais rápido que este aqui, porque a velocidade é raiz de 2 de H. Então ele sai rápido e ele consegue alcançar uma distância máxima aqui, um R máximo, certo? Esta distância aqui. Ok? E o que acontece para este ponto, digamos, este H2 aqui? Este ponto H2 é maior que H meios, então vai estar mais embaixo que a metade aqui. H2 aqui é maior que H meios. E neste ponto ele sai muito mais rápido, né? A velocidade é muito maior. Então a gente poderia pensar que esse ponto H2 ele teria que ter um alcance maior ainda, porque ele sai mais rápido, né? Só que ele sai rápido mas ele tem pouco tempo para chegar na base, porque tem uma distância pequena aqui. Esta altura aqui é pequena. Então ele sai rápido, mas tem pouco tempo para se mover. Então ele chega e não consegue um alcance máximo. E por exemplo, o ponto H igual a H maiúscula, este aqui, né? Este ponto aqui, H igual a H maiúscula, o ponto no fundo, né? Quando a gente faz um furo aqui, ele sai muito rápido, né? Mas ele já sai e encontra a base, então ele tem um alcance quase zero também, né? Certo? Então é isso que está acontecendo aqui. A gente vê que o alcance depende da altura e o alcance máximo vai ser no ponto meio aqui. Quando H for H meios, a gente tem este alcance máximo. Mas além disso, a gente pode ver que existe outra propriedade, que é a simetria deste gráfico aqui. Este gráfico, se vocês percebem, ele é simétrico a respeito deste ponto máximo aqui. Isso quer dizer que a gente tem dois pontos aqui que nos dão o mesmo alcance R, né? Esta altura H1, esta altura H2, eles dão o mesmo alcance horizontal se eles são simétricos em torno deste ponto aqui, certo? Então H1 e H2 dão o mesmo alcance R se eles estão simétricos em torno do ponto meio. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a distância, esta distância é igual a esta distância, certo? Esta distância aqui é igual a esta distância aqui. Esses dois pontos estão simétricos a respeito do valor meio. E esses dois pontos, então, darão o mesmo alcance R, certo? Então, digamos, se H1 for H, a gente quer saber quanto que é o valor de H2, né? Essa aqui era a pergunta. A gente tem aqui uma distância H minúscula que consegue certo alcance R. E a pergunta era qual é o outro ponto que consegue o mesmo alcance, né? Essa aqui era a pergunta do problema. Então, se a gente tem um ponto altura H1 for H, a gente quer saber qual o outro valor de H da altura, né? Onde um segundo orifício teria que ser feito para conseguir o mesmo alcance horizontal, certo? Então a gente está vendo que esta condição quer dizer que a distância entre H meios maiúscula e H1 tem que ser a mesma coisa que a distância entre H2 e H meios. Ou seja, H meios menos H1 tem que ser igual a H2 menos H meios, né? A gente tem então que a soma de H1 mais H2 tem que ser H total.
certo? Então, se H1 for H, o ponto H2 vai ser H menos H. Isso aqui vai ficar mais claro aqui. Se este é o ponto H tem uma distância R, um alcance R, este outro ponto, para que tenha o mesmo alcance, esta outra distância tem que ser H menos H, certo? Isso que a gente está vendo desse resultado. Esses dois pontos vão ter o mesmo alcance. Isso quer dizer, então, que esta distância aqui, que era o que era pedido no problema, esta distância D, se esta distância é H menos H minúscula e toda esta distância é H, esta distância aqui será H. Ou seja, estes dois pontos estão simétricos, né, a respeito do ponto meio aqui, certo? O ponto meio ele tem um alcance máximo, né? Estes dois pontos são simétricos a respeito deste ponto meio, certo? Eles estão à mesma distância desse ponto meio, e esses dois pontos que estão na mesma distância, esta distância é igual a esta distância, vão ter o mesmo alcance R, né? Esse alcance não vai ser máximo, vai ser menor que o valor máximo, mas o que importa é que eles tenham o mesmo alcance, certo? Então, essa aqui seria a resposta. A distância da base, na qual a gente tem que fazer um segundo orifício para que tenha o mesmo alcance, é uma distância igual à altura de cima, né? A altura a partir da superfície, né? Onde se fez o primeiro orifício.